Boa noite oficialmente. Desculpem, estava resolvendo uns problemas da informática. Mas primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Fernando, sou professor orientador de estágio de vocês, do curso de GPI, do curso de SI, do curso de Gestão Empresarial EAD e do curso de Meio Ambiente, certo? Hoje a gente vai fazer uma orientação geral. As questões individuais a gente vai encaminhar para o e-mail. Meu e-mail já está aí, eu peço que vocês anotem. Presencialmente na FATEC eu fico às segundas, terças, das 6 às 7h30 aqui. E de manhã, às quintas e sextas-feiras, tá bem? Então, precisando falar comigo, vocês vão me encontrar nesse canal aqui, tá bom? Só uma agenda para agora, já vai voltar o e-mail, fica tranquilo. Eu vou passar rapidamente o que é o estágio, vou falar quantas horas cada um tem que cumprir para quem está chegando agora. Um pouquinho do que é o processo de estágio, o que é o processo de equivalência de estágio. Vocês vão ver que o processo de equivalência é mais tranquilo, é mais natural para a gente fazer, vocês vão entender. Acredito que muitos vão optar pelo processo de equivalência, então vai ficar aqui já, tá? Como a gente preencheu os documentos, eu peço aqui uma licença para vocês, porque eu vou ter que mostrar principalmente quem tem que assinar termo de compromisso, fazer seguro. Quem vai fazer equivalência não vai precisar nada disso, mas eu vou explicar mais para frente, certo? Como que a gente vai fazer a entrega dos documentos e os agendamentos e orientações comigo, certo? No presencial ou no remoto para quem está no EAD, tá? Para quem está no presencial também a gente pode fazer remoto, não tem problema nenhum, tá bem? Então, existe uma lei de estágio e essa lei ela institui o que é o estágio. O estágio tem que ter uma ligação com a formação de vocês e aquilo que acontece no estágio faz parte do itinerário formativo de vocês. Ou seja, se vocês tinham que cumprir 240 horas de estágio, é a mesma coisa que vocês terem uma disciplina de 240 horas. Isso praticamente é um semestre, certo? É meio semestre, é 2 noites, 3 noites inteiras aqui, né? 3 dias inteiros de aula para integralizar todas as horas suas de estágio. E o estágio, ele condensa, ele está dentro da grade horária de vocês. Então, as horas da empresa é como vocês estivessem na faculdade. É a mesma coisa. Quem está fazendo a equivalência do estágio tem que entender que a equivalência equivale à regra do estágio. Por quê? Você já está dentro do ambiente, não cabe aqui a gente assinar um termo de compromisso se você já está empregado, ou se você tem uma MEI, ou se você tem uma empresa, ou se você presta o serviço, enfim, todos os mecanismos vão estar aqui. Só lembrando que a gente tem 2 tipos de estágio, um estágio que é obrigatório, esses estágios obrigatórios acontecem mais para os anos finais, tá? E o estágio não obrigatório pode acontecer em qualquer momento, desde que você já tenha cumprido ou não o estágio obrigatório. Você escolhe ele na hora que está fazendo o termo de compromisso. Tem um termo de compromisso de obrigatório e tem um termo de compromisso de não obrigatório. Esse quadrinho é importante aqui, ó, vocês decoram rapidamente o curso de vocês, quantas horas vocês precisam. A maioria dos cursos são 240 horas e precisa ter todas as disciplinas finalizadas do primeiro semestre e do segundo semestre. Senão você não vai estar matriculado lá no SIGA nas aulas de estágio. E quem não está matriculado e vai ter que entregar, lembrete, precisa se matricular no SIGA. Ainda há tempo de vocês se matricularem no SIGA, quem for entregar esse semestre. Professor, eu vou entregar só no outro semestre. Não tem problema. Vocês só precisam se matricular no próximo semestre. Quem está esse semestre, está matriculado e não vai entregar o estágio, eu indico que vocês vão até a secretaria e se desmatriculam. Por quê? Isso baixa os índices, vocês são reprovados. Vocês precisam ser reprovados na disciplina se vocês não vão entregar. Vocês têm um tempinho para entregar o estágio, vocês podem entregar esse estágio no semestre que vem.
Claro, não estou falando isso para o sexto semestre, porque o sexto semestre já está no gargarejo. Esse daí vai ter que entregar agora, a não ser que queira somente se formar o semestre que vem. Aí é uma outra questão. Ah, eu tenho disciplina, falta TCC, sei lá o motivo de vocês. Mas isso, se for entregar, para se formar, vocês têm que entregar o estágio nesse semestre. Tá bem? Somente podemos fazer o estágio com pessoas jurídicas públicas ou privadas constituídas legalmente. Resumido, precisa de ser CNPJ. Tá bom? Uma MEI é um CNPJ. Tá? Uma empresa é um CNPJ, uma associação é um CNPJ, uma prefeitura é um CNPJ. Então, é possível fazer com qualquer um desses aí. E agora, eu vou mostrar nesses dois slides, tanto nesse slide do processo de estágio, que vocês veem que é um pouquinho mais longo, e o processo de equivalência de estágio, que é um pouquinho mais curto. Eu vou começar com o processo mais longo. Se você já é equivalência, desfoca. Se você não for equivalência, você tem que prestar atenção nisso daqui. Eu vou deixar disponível isso para vocês, tá? Também. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa aula está sendo gravada e eu vou deixar ela disponível para vocês poderem acessar. Putz, o que o professor falou naquele dia? Está aqui. Tá bom? Então, nós vamos nivelar o conhecimento de vocês aqui. Para quem vai fazer estágio, primeiro precisa ou identificar uma empresa ou ser selecionado por uma empresa. Nós temos parceria com o CIE, com a Super Estágio, empresas nos procuram, nós mandamos currículos, eles selecionam. Ou vocês podem ir lá bater numa empresa e falar, eu estou precisando fazer estágio. E aí a gente precisa garantir um processo. Para fazer estágio, vocês precisam ter uma apólice de seguro. Quem for fazer o processo de estágio, não equivalência. Equivalência não precisa de apólice. Precisa de apólice somente quem for fazer estágio. Quem for fazer estágio vai fazer uma apólice. A apólice você pode ir lá num banco e falar, eu quero um seguro de vida pessoal. Lembra de colocar lá as taxas, né, de seguro-morte, seguro-invalidez bem baixinhas. Para quê? Para diminuir o valor do seguro. Tá certo? Geralmente as empresas pagam isso para os alunos. Tá bem? Vocês podem também ir na Nubank, aí, ó, no celular de vocês, vocês já conseguem contratar agora isso daí. A apólice não é um problema, mas a apólice tem um número da apólice. E esse número nós vamos usar no termo de compromisso. Então, tem que fazer a apólice antes de fazer o termo de compromisso. Tá bem? Feito o termo de compromisso, colocou os dados da empresa, colocou os seus, colocou os da FATEC, fez um planinho de trabalho e entregou. Nós vamos assinar isso de preferência físico ou digitalmente e vocês vão me mandar no e-mail, porque hoje vai ficar tudo sem papel. Tá bem? Então, é preciso ter 3 vias, os nossos, e algumas parceiras, CIE, Superestágios, às vezes precisam de 4. Tem que ler lá no termo quantas vias precisam do termo. Para mim, vai interessar o digital. E o digital vai ser quando que vocês vão me enviar? Quando todas as assinaturas estiverem vencidas. Precisam de 5 assinaturas. As suas, a da empresa, a da FATEC, a do coordenador de vocês, que vai validar o plano de estágio, e a minha, que vai validar todos os documentos. São 5 assinaturas. Então, é um trabalho um pouquinho chato colher essas assinaturas. Pode ser digital no BR, empresas têm já o certificado digital para assinar. E se não conseguir, assina no físico, escaneia e a gente manda para mim. Tudo bem? A única coisa para a gente ficar bonitinho, começou no digital, vamos fazer tudo digital. Começou no físico, faz tudo no físico, mas lembrando, vai escanear e vai me mandar no e-mail, porque hoje já vai ter que ter uma pasta suas aqui num drive da FATEC, que isso faz parte do currículo de vocês. Se um dia vocês quiserem acessar, a gente vai ter disponível, guardado com a gente aqui, toda a documentação do estágio. Começa com o termo de compromisso e a apólice. A apólice também tem que escanear a apólice e mandar a apólice para mim. Os 2 termos tem que mandar.
Tendo o termo e a pólice encaminhados no meu e-mail, encaminhou no meu e-mail significa está ok. Vocês podem cumprir as horas de estágio. As 240 horas de estágio, né? Ou as 180 no caso do curso de meio ambiente. Finalizou as horas, vocês têm um relatório final para entregar e uma avaliação do estagiário, que somente quem está no processo de estágio precisa entregar. Quem está na equivalência também não precisa entregar essa avaliação, porque essa avaliação já é feita pelo RH da própria empresa, é o que a gente espera. Bom, processo de estágio tem termo de compromisso, tem a pólice e tem avaliação. Relatório e tudo isso que vocês estão vendo aqui. E a equivalência? A equivalência, vocês precisam só mandar um papel timbrado, assinado pela empresa, de qual a função que vocês exercem. Uma cópia, ou da carteira de trabalho, ou da ficha da MEI, ou do contrato de prestação de serviço, certo? Que comprove que vocês têm um vínculo ou um trabalho lá. Então, a função que você exerce, a comprovação que vocês já estão exercendo um trabalho, fez isso, vocês já podem entregar o relatório de estágio. Não precisa cumprir as horas de estágio. Basta entregar o relatório de estágio. Entregou o relatório de estágio e entregou esse processo de equivalência, que é uma ficha. Estou entregando papel timbrado, estou entregando um contrato de prestação de serviço, ou a minha MEI, ou a carteira de trabalho, estou entregando o relatório final e assinar é só um documento. Vai escanear o papel timbrado, a carteira de trabalho e o documento que comprova que vocês têm vínculo, o relatório que precisa ser assinado pela empresa. Veja bem, precisa ser assinado pela empresa e por vocês. E esse papel do processo de equivalência. É só me mandar um e-mail com tudo isso que eu consigo validar o estágio de vocês. Se tiver algum papel desse que precisa de algum ajuste, eu vou olhar e vou falar, olha, precisa melhorar o relatório. Olha, esqueceu de assinar lá aqui, esqueceu de assinar lá, está faltando isso daqui. Mas vocês veem como é mais simples o processo de avaliação, de equivalência? Beleza. Então, processo de equivalência para quem já tem algum tipo de vínculo, algum contrato de trabalho, ou algum tipo de emprego, ou é proprietário de algum tipo de empresa. Tá bom? Onde eu consigo esses documentos? É fácil. Tem uma página fatecjaú.edu.br, que é a página da Fatec de Jaú. Vocês conhecem. Lá no final dela tem essa bandeira aqui, tá vendo? Ó? Documento para estágio. Vocês vão clicar aqui e vai aparecer isso daqui. Tá? Vai aparecer isso daqui. Vou dividir agora. Agora eu vou falar com quem está fazendo estágio. Não é quem está fazendo equivalência. Tudo bem? Então, quem está fazendo equivalência, olha o celular. Vocês podem fazer um termo não obrigatório. Lembrando que esse daqui não contabiliza, mas eu tenho que fazer esses termos com a empresa. Eu posso fazer um termo obrigatório remunerado ou obrigatório não remunerado. É ou. Quem vai fazer o processo de equivalência tem que escolher o que vai fazer, certo? Fez isso, preencheu, as 5 pessoas assinaram, empresa, vocês, diretor da FATEC, coordenador de curso e eu, me mandou no e-mail, junto com a pólice, vocês podem sair para cumprir as 240 horas de estágio. Veja só, importante, só pode começar o estágio depois que me entrega isso daí. O contrato, o termo de estágio tem um período de vigência. Começa em tal data e termina em tal data. Se vocês quiserem prorrogar, inclusive, precisa fazer até um aditivo para prorrogar o contrato, que só vai mudar a cláusula de data de início e data de fim. Mas o contrato continua o mesmo, tá?
Mas vamos pensar aqui que vocês vão fazer só um contrato por hora. Cumpriram as horas de estágio, vocês vão ter que fazer um relatório final. Fez o relatório final, vocês têm a avaliação de desempenho do estagiário. Então, ainda a empresa vai preencher uma avaliação. Ele chegou no horário, ele se dedicou, ele é um bom estagiário, né? E isso ela vai assinar também, tá? Isso daí vocês vão também, é um documento que vocês vão ter que nos enviar. Isso daqui, verdinho, é quem está em estágio. E equivalência, que documento que vocês precisam pegar? O anexo H, processo de equivalência, e o anexo F, relatório final. Olha lá, completo. Tá bom? Completo. Não é o parcial e nem o simplificado. É o completo. Por que o completo? Porque no completo tem todas as orientações do que vocês têm que escrever em cada item. Pode tirar foto. Eu vou explicar um pouquinho do processo aqui, como que vai funcionar. Então, ó, processo de equivalência, gente, bem simples. Ó, aquela folhinha H, anexo H, é isso aqui, ó. É só fazer xizinho. Preencher na mão e fazer xizinho. O que é o xizinho que você tem que fazer, ó? Documento timbrado da empresa com a descrição das suas atividades que você faz. Aquela primeiro documento. E depois aqueles... Daí depende, né? É cópia do registro da carteira de trabalho, é cópia do contrato social da empresa, se você é empresário e a empresa está no seu nome, é registro da MEI, é contrato de prestação de serviço, é registro de autônomo, é RPA. Escolhe um e me manda. Então precisa ter o documento timbrado, um desses que está em roxo e o relatório final, que é aquele anexo F. Tá bom? Todos esses documentos estão na página da FATEC, vocês conseguem lá. Para quem está fazendo o estágio, então esquece que equivalência, processo de estágio. Para quem está fazendo processo de estágio, precisa da pólice, ó. Vocês vão precisar desse numerinho aqui para colocar lá no termo de compromisso. Então, fechou a pólice, vai escanear e vai me mandar também, e esse número vai lá para o termo de vocês. E o termo é bem simples de preencher, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês podem ter acesso a esses slides, tá bom? Mas, basicamente, dados da empresa concedente, dados do estagiário e aqui somente o nome do curso, tá? Depois, vocês vão ter que colocar as horas e dias que vocês fazem, horários e dias que vocês fazem o estágio, tá? Entro às 7, saio a meio-dia. Entro às 7, paro às 11, volto às 2 e saio a meio-dia de segunda e terça. Na quarta, eu entro às 10 e saio às 9. Do jeito que vocês cumprem o horário, tem que colocar aqui. Atenção e atenção. Quem está fazendo o processo de estágio, pela lei do estágio, é proibido fazer mais de 30 horas. Então, vocês podem fazer 30 horas semanais ou 6 horas diárias. Não pode fazer 7 horas diárias, não pode fazer 8 horas diárias, só pode fazer 6 horas. E aqui no final, ó, tem que colocar o total de horas que vocês estão cumprindo na semana. É onde eu vejo. O horário é uma combinação suas com a empresa, mas o total de horas semanais é uma das coisas que eu tenho que ter atenção aqui, tá certo? E aqui, gente, os termos, o início e fim, tá? Então, só pode dar início ao estágio a partir do momento que vocês têm os termos assinados, dizendo que daqui a um tempo vai começar. Eu posso falar, ó, em agosto, o João vai fazer estágio numa empresa. E ele assina agora o termo. E quando chegar em agosto, começa o estágio dele. O que não pode é o contrário. Ele começar o estágio e falou, professor, já estou fazendo estágio. Só falta fazer a apólice, o termo de compromisso. Esquece. Isso não é estágio. Isso é trabalho voluntário, é visita à empresa, é cafezinho com o chefe, enfim,
Não sei como que vocês podem chamar isso, mas estágio somente com apólice seguro e termo de compromisso. Beleza? Para finalizar, vocês vão precisar, para quem está no remunerado, vai ter que colocar lá o valor. Ah, detalhe, não é remuneração. É auxílio, é bolsa, auxílio transporte, bolsa, tá bem? Remuneração somente daquelas pessoas que estão empregadas. Então, quem vai fazer equivalência é remuneração. Não precisa colocar nada aqui, porque esse termo aqui, somente quem está no processo de estágio, tá certo? Então, aqui, valor da remuneração, aqui, número da apólice do seguro, e aqui as pessoas que assinam esse termo. Depois, a gente tem ainda um plano de atividades. Vocês colocam lá o curso que vocês fazem, os dados da empresa, se é obrigatório, quando inicia, quando termina, e o plano de atividades é uma linha, 2 linhas, 3 linhas no máximo, dizendo a atividade que você faz, uma descrição da atividade, o objetivo esperado da atividade e o período. Que pode ser, nesse primeiro mês eu vou fazer isso, depois na linha de baixo, no segundo mês eu vou fazer isso, ou pode ser o período todo, como está aqui, né? Do dia 13 ao dia 21. Desculpa, do dia 13 do 1 ao dia 12 do 1 de 2026. Beleza? Agora, relatório final. Aí, tanto para o pessoal de equivalência, quanto para o pessoal no processo de estágio, vai precisar fazer o mesmo. Eu vou explicar bem rapidamente. Esse é o relatório. Vocês podem ver aqui que o supervisor da empresa, a empresa assina e vocês assinam. Eu só dou o aceite sim ou não. Beleza? Eu dou o aceite sim ou não. Assinou isso daqui, tá ok. O que vai nesse termo? Gente, está melhor explicado naquele anexo F, relatório completo, porque ele detalha o que vocês têm que escrever em cada uma dessas coisas. Mas, basicamente, é o seguinte, na introdução, vocês vão falar do histórico da empresa, os produtos que essa empresa desenvolve, o que ela faz. No capítulo 2, vocês vão falar qual que é o objetivo da empresa, a política da empresa, a missão, a visão e o setor econômico que ela participa. No 3, organograma da área que você trabalha. Tá bem? Organograma da área que você trabalha. Esses documentos todos estão lá no anexo F, lá na página da FATEC, tá? Tô vendo que vocês estão tirando foto, pode tirar, fica à vontade. Mas tá tudo lá e muito melhor do que eu estou explicando aqui, que vocês vão ver lá, tá? Aí você tem que descrever as principais funções da área que você está exercendo e as disciplinas que se relacionam com essa área que está seu estágio. Depois, quais foram os processos que vocês participam? Ou seja, o que vocês fizeram lá, né? Descrever, 5, as atividades desenvolvidas detalhada do estágio. Então, o que você fez? Você vai relatar o que você faz em equivalência e o que você fez enquanto estagiário. No final, 6 é sugestão. Olha, eu queria sugerir para a FATEC que aqui a empresa está fazendo uma coisa bacana que vocês poderiam levar para vocês aí. Então, uma sugestão que vocês vão dar para a FATEC. E a conclusão é o progresso que vocês tiveram. O que aconteceu para vocês? O que aconteceu no estágio? Se vocês gostaram? Como foi essa relação com o estágio? E anexo. Eu solicito fotos e anexo. Não precisa tirar fotos de pessoas ou suas. Pode pegar foto da internet da própria empresa, porque muitas vezes as empresas não aceitam que tire foto. Eu compreendo isso. Tá? Mas pode ser uma foto de fora da empresa também, externa, para mostrar que você teve lá, que foi, entendeu? Se conseguir do processo, melhor ainda, ilustra com fotografias aquilo que você está fazendo. Isso vai no anexo. Se você tiver algum processo que você trabalha, que você quer colocar aqui, também pode entrar no anexo. Beleza? Avaliação do estagiário, então quem está fazendo equivalência não precisa fazer isso daqui. Tá bem? É simplesmente uma avaliação que ele vai fazer
ele vai colocar aqui essas siglas, IRBO, né, que é insuficiente, regular, bom e ótimo, nesses quadradinhos em cinza aqui, que ele vai te avaliar. Então, você só precisa preencher o cabeçalho e preencher e ele assinar e você assinar. E aqui, ó, atenção quem está no processo de estágio. Nessa avaliação precisa ter quantas horas vocês cumpriram de estágio. Se vocês podem fazer quanto vocês quiserem. Você pode fazer 1 hora. Fez 1 hora de estágio, tem que fazer tudo isso, assinar termo. Então é melhor vocês fazer 240 horas num lugar só do que fazer 3, 4 estágios em vários lugares pelo processo de coisa que vocês têm que entregar. Equivalência não é o caso. E aqui vai estar as horas. É aqui que eu olho para lançar no Siga quantas horas vocês fizeram de estágio. Se vocês estão aprovados ou não de estágio. Se não cumprir as 240 horas, né, nos cursos noturnos e EAD, ou as 180 horas no curso de meio ambiente, por exemplo, vocês, infelizmente, não são aprovados na disciplina estágio, fica para o semestre que vem. Precisa ter todas as horas para integralizar. Por quê? Faz parte do currículo, está lá na Lei Geral do Estágio. Tá certo? Então, apenas estágios daqui não é para equivalência. Entrega de documentos, apenas por e-mail, tá aí meu e-mail de novo, tá bem? Fernando.Figueiredo 6, olha esse 6 aí, eu não sei porque colocaram esse 6, não conheço 6 Fernandos Figueiredos que existam aqui, pelo menos vivendo com a gente, mas aí é o Fernando Figueiredo 6, @fatec.sp.gov.br, é o e-mail natural que vocês já têm aí. Então é só Fernando.Figueiredo 6, aí o resto do e-mail vocês já têm. Lembrando, quem vai fazer equivalência, pode me mandar um e-mail de oi, perguntar o que vai fazer, o que tem que fazer, mas se já tem todos os documentos, tem a carta, tem a carta descrevendo a função, tem o documento que comprove que você tenha o exercício da função, tem o relatório final e tem aquele anexo H dizendo que você está entregando tudo aquilo, tudo isso, tudo assinado, xerocou, me mandou e-mail falando, professor, segue equivalência completa de estágio. Peço uma coisa encarecida, eu estou cuidando de 4 cursos. Se vocês não me falarem o curso, eu não sei. Então, no e-mail, por favor, se identifique para mim, eu sou do curso tal, isso me ajuda bastante, porque senão eu tenho que ficar entrando no SIG e caçando que curso que vocês fazem, porque a pessoa não informa. E nenhum desses documentos vai me informar, tá bom? Então, por favor, coloca lá. Orientação. Para orientações, eu posso fazer orientação presencial, online, e aos horários que geralmente eu respondo alguns e-mails. Gente, na última semana recebi 35 e-mails de estágio, tá? Então, eu levo um pouquinho tempo, porque eu tenho que ficar, além de cuidar de toda a preparação disso daqui, eu tenho que responder esses e-mails. Mas me mandou o e-mail, cobra. Passou, por um acaso, 5 dias sem resposta, pode mandar de novo. Às vezes, aconteceu um problema, eu passei o e-mail, não vi, pode mandar de novo, tá bem? Não vou ficar bravo e vou agradecer. Hoje, gente, eu tenho aqui cuidando exatamente, mais ou menos, eu acredito, com uns 80 alunos em estágio. Então, é bastante gente, diferente do ano passado, que a gente tinha professores dos cursos cuidando, a gente está tendo um professor para cuidar de vários cursos. Então, a gente está mudando alguns processos, tudo bem? Para qualquer tipo de orientação, por mais que eu esteja aqui, eu ainda estou visitando empresa, eu ainda estou fazendo relatório, eu ainda posso não estar na sala. Então, qual que é uma forma correta? Ou ainda eu esteja orientando outra pessoa. O que vocês têm que fazer? Simples, por favor, me manda um e-mail. Professor, podemos fazer uma orientação? Vou agendar com vocês uma data, um horário, e eu vou estar aqui somente para me dedicar a vocês, tá? Chegou lá, pode resolver, eu estou lá, se eu puder atender, eu vou atender, mas também pode acontecer de eu não estar lá. Então, por favor, agendem, tá bem? É isso, eu agradeço.